Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 82, que vai ao ar no domingo, no Dia das Mães, dia 9 de maio de 2021. A todas as mamães do Brasil, um ótimo domingo, um dia de alegria. Torço que suas famílias estejam bem, que eu tenho certeza que a alegria para toda e qualquer mãe é ter a família com saúde e feliz, né? A mãe, ela é um ser que merece toda a proteção do mundo, e a todas as mamães que estão aí me ouvindo, me assistindo pelo YouTube, a todas as mamães que as suas mamães, as mamães das mamães. Então, um ótimo Dia das Mães para todos vocês, para todas vocês, essas mulheres fortes que nos guiam, que nos orientam, que nos alimentam. Afinal de contas, nós realmente seríamos pouca coisa sem as nossas mães. Pessoal, eu tenho um assunto para tratar com vocês hoje, um assunto que muitas vezes talvez tenha até passado desapercebido nessa última semana, mas eu gostaria de tocar nesse assunto, que ele demonstra um pouquinho do que é o nosso país e da complexidade do nosso país. O STF, ele julgou nessa semana que passou o recurso extraordinário 606.314, recurso extraordinário 606.314. E nesse recurso extraordinário, o STF ele analisou a aplicação, ou melhor, se a tributação de embalagem de água mineral fere ou não o princípio da seletividade. Bom, o que é o princípio da seletividade? De acordo com o princípio da seletividade, que se aplica de acordo com a essencialidade do produto, quanto mais essencial for o produto, menor deve ser o tributo. Então, se o produto ele é essencial, a alíquota do tributo deve ser menor, deve ser mais baixa. O objetivo é que o tributo incida de acordo com a capacidade contributiva. Por que não, né? Porque, afinal de contas, produtos não essenciais são adquiridos por pessoas com maior riqueza. Produtos não essenciais são adquiridos por pessoas que têm maior capacidade para comprar aquilo que não é essencial, né? A gente está vivendo hoje, por exemplo, um momento de crise, uma crise seríssima que assola o mundo, não só o Brasil. E essa crise, ela faz que as pessoas foquem em adquirir bens da vida que são essenciais para a sua vida. As pessoas hoje elas não compram produtos que sejam supérfluos. Então, os produtos essenciais à vida devem ter uma alíquota menor. No Brasil, de acordo com a Constituição, o único imposto que se submete obrigatoriamente ao princípio da seletividade em razão da essencialidade é o imposto sobre produtos industrializados, imposto de competência da União, que tem como fato gerador a industrialização de bens da vida. O IPI, então, na forma do artigo 153, parágrafo 3º da Constituição, ele tem que ser seletivo em razão da essencialidade. Então, se o produto for essencial, a alíquota do IPI tem que ser mais baixa. Se o produto não for essencial, a alíquota do IPI tem que ser mais alta. E aqui eu tomo como exemplo sempre cigarros e bebidas alcoólicas, né? O cigarro tem uma alíquota altíssima, talvez a maior do Brasil, em torno de 300%, enquanto a bebida alcoólica também tem uma alíquota muito alta, porque também não é um produto essencial. Eu acho isso um absurdo, não, uma brincadeira, mas a bebida alcoólica tem uma alíquota de IPI muito elevada, por ser considerado um produto não essencial, né? Por outro lado, a gente vai ter os bens da cesta básica com alíquotas de IPI muito baixas, eventualmente até alíquota zero. A discussão que foi levada ao STF foi uma discussão onde se discutia, o relator do recurso extraordinário 606.314 foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Tá? E a discussão era o seguinte: se a União pode ou não fixar alíquotas do IPI sobre garrafões, garrafas e tampas plásticas.
que são utilizados para acondicionar água mineral. Então, água mineral é essencial, eu acho que isso não tem nem discussão, né? O bem mais essencial da vida é a água. Diga-se de passagem, o ser humano ele não sobrevive sem água. Ele pode até ficar um tempo sem comer, mas ele não consegue ficar um tempo sem beber água, né? A água ela é o item mais essencial que existe para o ser humano. E aí a discussão é a seguinte, beleza, a água é essencial, então eu vou ter uma tributação que vai ser super baixa, né? E aí tem até umas variantes com relação à água, mas a água mineral em si, ela vai ter ali a alíquota zero. E aí, por que eu falo isso? Né? Porque tem água mineral, tem água gaseificada, tem vários tipos de água. Então, de acordo com a classificação, você pode ter uma variação de tributação. E aí eu não estou falando só de IPI, eu estou falando de variação de PIS/COFINS e etc, tá, gente? Até porque o foco aqui não é esse. O foco aqui é a gente discutir a seletividade. E aí que vem o ponto, né? E aí que vem o debate importante no STF. A água é essencial, mas a garrafa onde eu coloco a água, ela também deve ser considerada essencial ou não, né? Essa situação é muito interessante. Porque acontece? Os garrafões, as garrafas, as tampas, enfim, desde 2001 tinham alíquota zero. Tinham alíquota zero. Isso estava lá no decreto 3777 de 2001. 3777 de 2001. E aí, perdão, foi em 96 e em 2001 que houve a tributação e aí rolou essa discussão super importante, né? E aí que tá o detalhe. Você tinha alíquota zero, decreto 2092 de 96, em 2001 decreto 3777 prevê alíquota de 15%, tendo em vista a reclassificação desse produto, desse bem da vida que é o garrafão, a garrafa e a tampa de plástico, né? E aí, moral da história, a empresa que ingressa com a ação judicial, ela questiona a cobrança da alíquota do IPI sobre os garrafões, sob o argumento de que é um produto essencial e deveria ser aplicado o princípio da seletividade em razão da essencialidade. Óbvio que a água é um bem da vida essencial, então para ser engarrafada, o garrafão também tem que ter alíquota zero. A União, na verdade, alegou que o indivíduo não industrializa água mineral, mas somente a embalagem, e aí incide sobre o acondicionamento. Então a tributação ela é válida, de acordo com o argumento da União. Então, só para esclarecer, a água mineral não é industrializada, tá? Existem águas, sim, que são industrializadas e são tributadas. Existe água com sabor, existe água, enfim, a gente sabe disso, né? E aí que vem um detalhe. Chega o assunto no STF. O contribuinte alegando que deve ser aplicada a seletividade porque não tem como você vender água se ela não estiver acondicionada. Tem uma lógica. E a União falando, olha, tudo bem, mas o que é essencial é a água, não é a garrafa. Arrume uma forma de transportar essa água que seja mais barata. Mas o que é essencial é o conteúdo, né? E não a embalagem daquele conteúdo. O ministro Gilberto Barroso, então, analisando ele como relator, entendeu que não há afronta à seletividade. Por quê? Primeiro, não são todas as águas minerais que submetem a alíquota zero, como eu acabei de falar para vocês. E segundo, o STF já tem o entendimento de que o princípio da seletividade não implica na imunidade ou completa desoneração do bem. O que se busca com esse princípio é o atendimento a uma tributação mais razoável para aquilo que é mais essencial, mas não representa uma imunidade automática ou uma isenção automática ou uma alíquota zero automática, né? O STF, então, fixou o entendimento de que é constitucional a alíquota do IPI superior a zero sobre garrafões, garrafas, tampas plásticas, ainda que sejam utilizados para o acondicionamento não só de água, mas de qualquer produto que seja considerado essencial. Porque o fato gerador do IPI, nesse caso, é o acondicionamento, que pode ser feito de várias formas diferentes, né?
acompanharam o ministro Luiz Roberto Barroso, perdão, a ministra Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Marco Aurélio, Fachin, Mendes, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, praticamente todos eles, né? O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, ele chegou a propor uma redação diferente, né, para a tese, no sentido de que a seletividade em função da essencialidade não se estenderia automaticamente às embalagens, né? Mas o que preponderou, na verdade, foi a tese fixada pelo ministro Roberto Barroso, do que é constitucional a aplicação de alíquotas superiores a zero para os garrafões. Aí eu trago para vocês o debate, né? É razoável essa decisão? Não é razoável essa decisão? Quando o STF diz, olha, a água é essencial, mas a garrafa que carrega a água não é, isso não seria o suficiente para encarecer a água e ferir a essência do princípio? Porque, veja, a essência do princípio é baratear aquele produto que seja essencial. É permitir o acesso a toda a população para aquele produto que seja essencial. Então, se eu tenho uma desoneração, por qualquer motivo, do conteúdo, mas eu não tenho do local onde ele é armazenado, será que o objetivo principal ele está atendido? Eu confesso que num primeiro momento eu cheguei a pensar como o ministro Roberto Barroso, como todos, né? Porque foram 8 votos a 0. Eu cheguei a pensar dessa forma, sendo bem honesto. Porque, veja, se eu permito que o conteúdo que é essencial não seja tributado e eu estendo essa tributação para a embalagem, eu posso criar uma inconsistência no sentido de que essa embalagem vai poder ganhar qualquer forma e qualquer valor e ela não vai ser tributada. Isso gera uma reverberação negativa no sistema. Porque, na verdade, eu estou desonerando aquilo que não é tão essencial. O que é essencial é a embalagem. Agora, se a embalagem é de plástico, se ela é de papel, se a embalagem... Eu, particularmente, acho, inclusive, que isso é um estímulo para que compostos mais, como eu vou dizer, mais baratos sejam utilizados. Então, num primeiro momento, eu pensava assim, de verdade. Agora, eu penso também por outro lado, se o objetivo é baratear a água, de que adianta eu encarecer a embalagem? Porque se eu encareço a embalagem, a água vai ficar cara de qualquer jeito. Então, eu fico realmente com esses dois pensamentos na minha cabeça, e eu não concordo com o STF, talvez, eu ainda não tenho um raciocínio fechado. Agora, se eu tivesse que votar nesse caso concreto, eu não sei, eu acho que eu não acompanharia a maioria, não, porque eu acho que se o objetivo é desonerar, deve haver sim uma forma de desonerar também a forma de transporte daquele item essencial, sabe? Senão você não consegue atingir o objetivo. E aí eu aproveito o gancho para dizer o seguinte: eu acho que esse pode ser uma forma de se pensar em uma política fiscal com relação ao IPI de embalagem, que é uma política fiscal que talvez possa se sobrepor a essa discussão. Por exemplo, se a embalagem for biodegradável, se a embalagem for biodegradável, o IPI pode ter uma alíquota menor. Mas isso é uma questão que não cabe ao judiciário, cabe ao legislativo tratar. Ou, eventualmente, né, enfim, eu acho que cabe uma alteração de alíquota pelo Poder Executivo, porque o IPI não se submete à legalidade no tocante à alteração da alíquota. Então seria plenamente possível uma definição de alíquota menor, por exemplo, para a embalagem biodegradável. Embalagem que é eco-friendly, embalagem que não destrói o meio ambiente. Aí ela passa a ser uma embalagem diferenciada e talvez essencial à vida humana, porque ela não vai matar a tartaruga, por exemplo, né? Aquela garrafa plástica que fica boiando na praia. Eu acho que, de novo, eu acho que o problema do direito tributário brasileiro é que ele não pensa no todo, ele só pensa na arrecadação.
o IPI é um instrumento muito importante para o desenvolvimento econômico e social, que engloba até o próprio meio ambiente. Então, eu acho que nesse caso, eu queria só pegar o gancho desse julgado para dizer, olha, beleza, tributariamente falando, no tocante ao conceito jurídico, o princípio da seletividade em razão da essencialidade é um princípio constitucional que diz que se o produto é essencial, a alíquota tem que ser mais baixa. Beleza, é obrigatório para o IPI. Beleza. De acordo com o STF, então, se o conteúdo é essencial, a embalagem não necessariamente precisa seguir a mesma lógica de tributação, porque o conteúdo é essencial. A embalagem, o vendedor, ou melhor, o fabricante que vai dar o jeito dele para poder embalar. Agora, e se talvez a gente não desdobrasse isso, né? Se o Poder Executivo talvez não pegasse isso e pensasse numa alíquota mais favorável, uma alíquota menor, quanto mais eco-friendly for o produto. Porque existem graus, né? Existem produtos que demoram X anos para se degradar no meio ambiente, produtos que demoram menos tempo. Então, se o produto for aquele produto que é zero risco ao meio ambiente, a alíquota aí sim pode ser uma alíquota zero. Eu acho que isso pode funcionar como um estímulo importante no desenvolvimento de embalagens mais responsáveis, né? Que tenham mais responsabilidade ambiental. É isso. Eu queria trazer só esse debate para vocês, trazer a ideia de que o direito tributário ele pode interferir em todos os ramos do direito. Inclusive no direito ambiental, isso acontece pra caramba, quer dizer, deveria acontecer mais. Eu queria agradecer a audiência de vocês, eu queria pedir, claro, se você gostou, curta, compartilhe, comente, mande o link para as pessoas assistirem se você está vendo pelo YouTube. Se você está ouvindo o podcast, mande o link para as pessoas ouvirem. Afinal de contas, o direito tributário ele só se desenvolve de forma que a gente possa debater o direito tributário. Então, se você, inclusive, conhece alguém lá no Ministério da Economia, se você é amigo do Paulo Guedes, sugira alíquotas diferenciadas para embalagens de um modo geral, não só embalagem de água, de acordo com a sua capacidade de poluição e destruição do meio ambiente. Beleza, galera? Pessoal, eu queria só finalizar hoje dizendo que essa semana a gente teve uma perda absurda, né? Que foi o Paulo Gustavo. Eu queria deixar registrado aqui a minha admiração pelo trabalho dele, meu saudade que já bate, né? Eu moro em Niterói, eu moro aqui muito próximo de onde mora a mãe dele, e eu realmente acho que nenhuma mãe deve perder um filho, nenhuma mãe deveria passar por esse sofrimento, e eu tenho a sensação, acho que todo mundo tem, de que a gente perdeu um ente querido, né? Fica a minha homenagem na minha opinião, um dos maiores humoristas que eu já tive a oportunidade de ver, e olha que eu já vi muitos. Eu sou um cara apaixonado por comédia, e eu queria dizer, Paulo Gustavo, obrigado. Obrigado por você ter sido esse grande artista que foi, e vai deixar muita saudade mesmo. E eu queria deixar o registro também de um abraço à mãe, a dona Déia, nesse Dia das Mães, que para ela deve ser tão triste. E para você que está em casa, um beijo enorme, um beijo para a mamãe, saúde, que é o que mais importa hoje. O resto, a gente se vira. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, e na semana que vem tem mais Tributologia. Beijo, galera! Tchau, tchau!